Olá pessoal, aqui estamos de volta com mais um Direto ao Ponto. Uma alegria conversar com vocês. Eu sei que esses YouTubes chegam a lugares mais diferentes, a pessoas mais distintas, e é sempre uma alegria, é sempre uma honra, na verdade, ter a oportunidade de conversarmos, eu e você, sobre assuntos relacionados à nossa espiritualidade. Hoje eu quero falar sobre a diferença que havia no Antigo Testamento entre duas escolas de espiritualidade. Vocês sabem que a tradição profética, que é posterior ao exílio da Babilônia, para aqueles que não estão bem acostumados com a história de Israel, Israel teve uma guerra civil por causa de impostos. Logo depois de Salomão, essa guerra dividiu Israel em dois, o Israel do Norte e o Israel do Sul. Israel do Sul ficou chamado com apenas duas tribos de Judá e a capital era Jerusalém. O Israel do Norte, a capital era Samaria. O Israel do Norte foi devastado pela Assíria e o Israel do Sul, que é Judá, ficou conhecido como Judá, acabou sendo invadido pela Babilônia e o rei da Babilônia promoveu uma espécie de expurgo, na verdade um genocídio, em que ele pretendia destruir com Israel, mas sem acabar com Israel. Num programa em que as mentes mais brilhantes foram levadas para a Babilônia, no caso Daniel, por exemplo, o profeta Daniel, e os rapazes foram castrados, muitos rapazes, homens fortes de guerra foram castrados, e as mulheres foram submetidas à prostituição. Foi um extermínio que a Babilônia promoveu em Judá e levou cativo e manteve Judá, Israel, conhecido como Israel, Judá, manteve sob uma opressão, cativo, o cativeiro da Babilônia durante 70 anos. E eu estou dando esse pano de fundo para dizer que a tradição profética de Israel e toda essa indignação contra uma religião que foi incompetente, foi inábil, foi incapaz de reverter os processos de destruição, tanto do Israel do Norte como do Israel do Sul. Então levantou-se uma tradição profética, que eram homens que se levantavam, ou se levantaram depois do exílio da Babilônia, a maioria deles, na denúncia de que toda aquela destruição de Israel se deu por causa, muitas vezes, de um clericalismo, de uma ênfase exagerada numa religião de ritos, de sacrifícios, derramamento de sangue, e que isso era ineficaz no combate à injustiça, isso era ineficaz no combate a todos os males que havia em Israel. Então os profetas se levantam dizendo o seguinte: não, o mal de Israel é que a viúva foi abandonada, o órfão foi esquecido, que as elites se valeram de um sistema para que elas, Amós denuncia isso, para que as elites se locupletassem, quer dizer, tirassem o máximo de proveito para si mesmos, esquecendo e relegando o pobre, e que essa injustiça chegou aos ouvidos de Deus e aviltou Deus, e que toda aquela maldição que veio sobre Israel, do cativeiro, maldição, diga-se de passagem, do cativeiro da Babilônia, principalmente, é atribuída a essa indignação de ver o pobre, de ver a viúva, de ver o país em frangalhos e uma pequena camada rica, abastada e se dando bem. Então, é importante a gente dar esse pano de fundo
porque muitas vezes a gente não entende. Por exemplo, quando lemos em Joel, no livro de Joel, quando lemos no livro de Abacuque, quando lemos no livro de Oséias, quando Oséias diz com todas as letras, o mal de Israel é porque se multiplicaram os sacerdotes. Tem sacerdote demais. E esses sacerdotes cumpriam o Estado, né? Cumpriam a vontade do Estado. Não havia o conceito de Estado que temos moderno, mas os sacerdotes estavam a serviço, na verdade, de um sistema que era um sistema opressor. E eu acho que é muito importante a gente trazer isso, porque essa tradição vai ser retomada por Jesus Cristo no chamado Testamento Cristão, ou Novo Testamento, para denunciar que as seitas judaicas que aconteceram no período pós-exílio, os saduceus, os fariseus, os escribas e as sinagogas, elas estavam, na verdade, também a serviço de um império, que era o Império Romano, legitimando um sistema opressivo com Herodes. E é esse sistema opressivo que Jesus denuncia, que Jesus mostra, não no enfrentamento de Herodes, não no enfrentamento de César, que Jesus não fez um enfrentamento explícito a Herodes e nem fez um enfrentamento explícito a César. Jesus fez um enfrentamento explícito ao sistema religioso que legitimava a presença de César e legitimava as truculências de Herodes. Então Jesus denuncia esse sistema religioso, e é esse sistema religioso que, em última análise, conspira para assassiná-lo e executá-lo nas redondezas da cidade de Jerusalém, com o selo, com a chancela de César. E a chancela de César, claro, quem dava essa chancela, quem deu essa chancela foi Pôncio Pilatos. Então é importante nós olharmos para isso, porque o mundo hoje faz essa promiscuidade muito forte entre religião e o Estado. Há uma promiscuidade entre aspas, os valores cristãos e os interesses de uma elite que quer continuar no poder. E nós precisamos denunciar que o movimento de Jesus é uma denúncia de que essa promiscuidade é um assinte contra Deus. Tá bom? Vamos ficando por aqui e eu me despeço pedindo primeiro que você não esqueça de se inscrever no nosso site, no site da Bethesda, onde nós temos esses programas direto ao ponto, e que você, ao se inscrever, você clique também aí no sininho que tem do lado para você receber as notificações de tudo que a gente produzir aqui, de tudo que eu mandar e de tudo que eu pensar e a gente colocar aqui no Direto ao Ponto. E também preciso, porque nós não gastamos dinheiro promovendo esses YouTubes, então eu preciso que você recomende, que você convide alguém para se inscrever e nos acompanhar, tá bom? Um abraço, até a próxima.